Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para fazer menção agora da lição de número 3. Está aqui, ó, lição de número 3, prevista para o próximo domingo, dia 16 de outubro. Está aí o tema da lição, as abominações do templo, o tema da lição. Deixa eu tirar essa figura aí, ó, figura de idolatria, né? Adoração de animais e outras coisas mais. Temos aqui o texto áureo, texto de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então, está aqui a indignação do Senhor, Deus falando, né? Mostrando em visão ao profeta Ezequiel o que estava acontecendo, né? O povo estava em profunda idolatria, o povo de Deus. Na verdade prática, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada, do fim dos templos. Então, está aí a verdade prática. E tem aqui a leitura diária, né, que os irmãos acompanham de segunda a sábado. Também a leitura bíblica em classe de Ezequiel 8. Aí vem os versículos 5, 6, depois do 9 ao 12, depois o 14 e o 16. Então, esse texto é o que é lido, né, a leitura bíblica em classe, e é dentro desse texto que a lição ela é desenrolada, né? Temos os hinos sugeridos, que é o 10, o 124 e o 422, todos eles conhecidos da Igreja do Senhor. Então a gente temos aqui a palavra-chave, idolatria, não podia ser outra, né? E aí a gente vê aqui a nossa introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença dos símbolos, sonhos e visões. É baseado nisso, né, que o livro de Ezequiel ele é comparado com o Apocalipse, já que ambos têm visões, têm sonhos, né, e símbolos, tem simbologia, né, tem símbolos, visões, tem sonhos. Então, o livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. A gente vê, meus amados irmãos, o que ocorre aqui, ó, a visão, né, no tópico 1, sobre a visão, e a gente vê que é já a segunda visão que Ezequiel tem, e fala as visões dos capítulos 1 e 2, são partes de uma única unidade literária. Diz também que o profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão da carruagem da glória de Deus, né? Então a primeira visão lá apareceu a glória de Deus, a carruagem e tal, mas aqui agora essa visão agora já é de Deus mostrando a ele a situação que se encontra, né? O templo do Senhor, situação que se encontra o povo de Deus. Então foi no 5º ano do cativeiro de Joaquim, conforme Ezequiel 1 e 2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano e no 6º mês, né? Um ano e 6 meses depois, no capítulo 8 é que vem, né? Mas essa visão agora não foi da glória de Deus, né? O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo. Então Deus mostrou a ele. Então há uma diferença da primeira visão para a segunda visão. E
subtópico 2, as visões das abominações do templo, que é interessante, né? Então, a visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento, né? Há um diferencial, né? Ela se destaca das outras. Então, ele foi levado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra, segundo ele mesmo descreve, né? E ele foi levado a Jerusalém, isso numa visão, está aqui no capítulo 8 que nós lemos, né? Versículos de 1 a 3. Então, as visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo, né? Ou seja, era algo que estava acontecendo naquele momento, no ato da revelação. Também fala de coisas que vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico, né? E Daniel também teve visões de coisas futuras. Da mesma forma, o apóstolo João, no Apocalipse, né? Foram o que eles viram. Então, a gente vê aqui no tópico 2, né? O tópico 1 ele é basicamente isso, né? Aqui está o seu resumo, a visão das abominações do templo, destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Então, sobre as abominações, já na parte 1, primeiro vem a imagem de ciúmes, versículo 5, né? A imagem de ciúmes, e o termo ciúme aqui em hebraico, kiná, significa zelo. Então, esse ciúme aqui que está sendo mencionado é zelo, né? Aquele ciúme ardente, né? Deus irado, Deus ciúme ou irado, ardentemente irado. Então, essa mensagem, aliás, essa imagem é semel em hebraico, a imagem ídolo, ídolo que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azera. Ou Azerá, que era aquela deusa, né, conhecida como bosque poste-ídolos. Bom, é muito conhecido, né, esse contexto na palavra do Senhor. E o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azerá. Incrível, né? Uma pessoa a serviço de Deus, do Deus Todo-Poderoso, agir de tal maneira, né? A gente já debatemos muito sobre o assunto e é realmente um pecado que afeta muito, né, ao Senhor nosso Deus. Todos os pecados incomodam ao Senhor, mas a idolatria realmente é um pecado que incomoda bastante, né, pelo fato de tomar o lugar do Senhor, né? Então, o rei Manassés, ele pôs no templo, né, no templo de Jerusalém, uma imagem de madeira, uma imagem de Azerá. A gente pode confirmar aqui, ó, no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos 3 e 7, né? Se a gente quiser ler, pode ler. Ó. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Então, o rei, ele cometeu esse ato de idolatria, né, colocando ali no lugar, na casa do Senhor, a imagem de Azerá, incomodando bastante ali o Senhor. Então, mas que foi destruída, a imagem ela acabou sendo destruída pelo rei Osias, conforme segundo Reis 23 e 3. Então, acontece que muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tinha sido
colocada de volta no templo. Tem alguns estudiosos, algumas pessoas que acreditam que a imagem de Azarato tinha voltado para o templo, teria sido colocado de volta no templo, né, no templo do Senhor. Então, o uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Né? Deus, ele tem esse zelo, esse ciúme quando o seu povo se afasta dele para ir buscar deuses que bem sabemos que não existe, né? Não são maiores do que o Deus Todo-Poderoso. E no segundo subtópico do tópico 2, o culto aos animais e aos répteis também estava ocorrendo isso, ele também viu nessa visão o povo de Judá adorando animais, inclusive animais que eram abomináveis ao Senhor. Então, esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto, clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava. Então, é porque era algo bem secreto, né? Não era algo assim que era à vista de todos. Então, houve também esse problema. Ele precisou cavar nas paredes das câmaras do templo. Então, Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e retos, além dos ídolos do povo, que concretizava a isolatria, né? A adoração de animais. E o que é isolatria? Significa adoração aos animais, né? Ela é típica dos egípcios e estava sendo cultuada ali em Israel. E o 3, os 70 anciões, é algo bem interessante também, né? O ancião, em hebraico, zaken, literalmente é idoso, e em grego, presbíteros, o mais velho. Só que ambos se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes, líderes comunitários. Então, o termo usado ainda para príncipe, né? Esse termo também se usa para príncipe. Então, os líderes nas comunidades cristãs, as igrejas evangélicas, na sua maioria, eles têm os presbíteros. Então, não se tem informação detalhada sobre os 70 homens, os anciãos da casa de Israel, e nada há nas escrituras que indiquem ser uma referência ao Sinédrio, por exemplo. Então, é isso, né? Vamos. O resumo, aqui do 2, do tópico 2. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Então, não bastava eles praticarem a idolatria, ainda assim eles afrontavam, né? A afronta era maior porque eram feitas na casa do Senhor nosso Deus. E o, o tópico 3, né, sobre as abominações, na sua parte 2. A gente viu a parte 1, a gente vê aqui a parte 2 e o ritual, né, o ritual de Tamuz, que se encontra lá no versículo 14. Quem era Tamuz, né? O que era ou quem era Tamuz? Uma divindade babilônica, né? Eles estavam em Babilônia adorando uma divindade babilônica, né? Que era de origem suméria, e era o deus da vegetação e dos rebanhos. Agora, o que acontece? Como que funcionava? A gente bem vê aqui, ó. A crença pagã era que ele ficava 6 meses vivo e 6 meses morto. Era assim que funcionava. Então, 6 vezes morto no submundo, no período da seca. Então, na época da seca, esse Deus
Para eles estava morto. E ele ficava também 6 meses vivo, que era o período das chuvas. Agora veja como funcionava. Assim era a realização, assim era realizada anualmente um ritual. E como que era esse ritual, né? As carpideiras, né, iam lamentar em favor, né, do tal do Tammuz, no segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Ou seja, era preciso que houvesse esse ritual para que esse Deus se levantasse e a partir dali, segundo a crença deles, começava a chover. E as carpideiras, a gente sabe que eram as pranteadoras, eram pessoas contratadas para irem nos velórios para chorar os mortos. Então era assim que funcionava, né? Elas eram profissionais aqui, ó, profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorassem, né? Então, parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do sexto mês. Então, era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tammuz. Então, os adoradores do sol também era do outro lado, né? Outra maneira de idolatria do povo. E a gente vê no versículo 16. Então Ezequiel viu cerca de 25 homens. E diz que esses homens eles estavam de costas para o templo, e se estavam de costas para o templo, simbolicamente estavam de costas para Deus, haviam virado as costas para Deus, e virados para o Oriente, né, que era aonde o sol nascia, ou aonde o sol nasce, e ficavam ali adorando o sol. Então, isso era uma afronta a Deus, porque era um ato de idolatria, e visto que Moisés já no passado já havia alertado quanto a isso, né, deixado até ali um mandamento com respeito a isso, né, em Deuteronômio 4 e o versículo 19. E não levanteis os teus olhos aos céus, e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejais impelidos a que te inclines perante eles e sirvas, aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, Moisés já havia falado a respeito, né? Logicamente que todo o exército do céu, a lua, as estrelas, o sol, os astros, todos foram feitos por Deus. Então, Deus é maior do que tudo, mas eles estavam virando as costas para Deus e adorando o sol. Então, e havia no Egito, tinha até um templo, né, ao Deus Sol, Bet Shemesh, em hebraico, né, Casa do Sol, Jeremias 13, Jeremias 43 e 13. Aí quebrará a estátua de Bet-Semes, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimarás. Né? Então, o 3, os anciões na casa do profeta, né? Os anciões na casa do profeta, então retornando à abertura da profecia, em 8:1, capítulo 8, versículo 1, parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. Então, o rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Então, não havia ali uma autoridade, né? Não havia ninguém ali para conduzir o povo. O povo estava cativo, né? Estava sobre as ordens de Nabucodonosor. Então, o próprio rei estava também preso. Então, só após a morte lá de Nabucodonosor, depois de 20 anos, foi que entrou lá o outro rei, né, Merodach, né, Evil Merodach,
ele sucedeu o trono lá no lugar do Nabucodonosor. Aí o que ele fez? Ele mandou libertar o rei da prisão, né? Mandou libertar Joaquim e tirar lá as roupas do prisioneiro. Foi isso que aconteceu. Então, Tamuz era de Osíris. Pelos egípcios, o sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Então, cadê aqui a introdução? Fechando aqui com a introdução, aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Né? Deus santo, né? Nosso Deus é santo, ele não tolera o pecado, todo pecado vai ser punido. E aí a gente vê, Deus exige fidelidade do seu povo, né? E o que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Então, está aí a lição que fica, né? Que Deus ele pune o pecado, Deus não tolera o pecado e nós precisamos estar com as nossas vidas no altar para que assim estejamos agradando ao nosso Deus eterno e fiel. Então está aí essa lição, né, dando continuidade à lição do trimestre 4, né, quarto trimestre, lição 3, prevista para o próximo domingo. Amém? Então, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, até a próxima aula.